Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas empresas que fazem parte da carteira do canal ou estão correlacionadas com essas empresas, dando continuidade ainda aos rescaldos da temporada de apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2024. Nós vamos dar uma olhada no Banco ABC, no Banco BMG e também uma outra coisinha sobre a Auren que nós acabamos não mencionando em vídeos anteriores. Estariam essas ações, principalmente Banco ABC e BMG, baratas e prontas para se colocar numa carteira? Vamos dar uma olhada para que você chegue à sua conclusão. Hoje é dia 23 de novembro de 2024, ou seja, é um sábado, e agora são aproximadamente 8 horas e 30 minutos da manhã. E eu vou começar aqui discorrendo sobre a Auren, que emitiu este fato relevante. Esse fato relevante, ele é do dia 19 de novembro de 2024, e o que ele contém aqui de informação, eu acabei não conversando sobre isso, outras questões mais relevantes acabaram se sobrepondo, mas o que aconteceu é que o Conselho de Administração, ele autorizou a aquisição pela Auren de 5 milhões e 400 mil ações ordinárias para fins de tesouraria, que a gente chama de programa de recompra de ações. Veja que ações atualmente em circulação e em tesouraria e quantidade de ações a serem adquiridas da companhia, do ponto de vista das ações em circulação, existem 323 milhões 738 mil aproximadamente de ações ordinárias que estão em circulação e que não há ações mantidas em tesouraria, e este vai ser o primeiro programa de recompra de ações. Depois da combinação de negócios entre a Auren e a AES Brasil, o que aconteceu foi o seguinte: os acionistas controladores da companhia, eles possuem 726 milhões e 600 mil ações aproximadamente, totalizando aqui quase 70% de ações. Então os principais são a Votorantim e a SPP, que é uma empresa de investimentos, mas ela é canadense e voltada para planos de pensão. E tesouraria, que nós estamos vendo agora, veja, não possui ações. E no Free Float, onde nós compramos as nossas ações, onde nós estamos, 323 milhões e 700 mil ações aproximadamente, representando 30,8%. E o total de ações da companhia, 1 bilhão e 50 milhões de ações. E se você acompanha o canal, sabe que nós estávamos lá atrás, fazendo projeções do que poderia acontecer em termos de patrimônio líquido, em termos de número de ações, lá no final da combinação de negócios. Veja que nós fizemos essa combinação de negócios e tínhamos projetado aqui 1 bilhão e 45 milhões, quase 46 milhões de ações, então ficou ali perto daqueles 50. Então a gente se aproximou bastante na hora que acabou fazendo a nossa projeção. Ainda temos uma outra projeção, que é com relação ao patrimônio líquido, que nós entendemos talvez ele chegue aqui a 13 bilhões e meio aproximadamente, mas nós só vamos saber depois do resultado do quarto trimestre de 2024, quando então nós vamos poder conferir se as nossas projeções estavam ajustadas. E agora vamos na parte que talvez seja a mais relevante hoje, que é justamente olhar para as informações trimestrais. Aqui nós estamos falando do Banco ABC. E eu já quero saltar aqui direto na página 5. Veja que na página 5 nós vamos dar uma olhada aqui nas receitas das intermediações financeiras, e chegaram a 6,3 bilhões, enquanto tinham sido de 4,4 bilhões nos primeiros 9 meses de 2023. Então eu estou comparando 9 meses com 9 meses, que é o acumulado do exercício. Um crescimento nas receitas de 44,13%. Isso aí, evidentemente, que traz algum efeito sobre o lucro líquido da companhia. E o efeito é o seguinte: o lucro líquido do período, o ano passado, nos primeiros 9 meses, foi de 620 milhões, e agora 728 milhões, crescendo 17,4%, portanto, um resultado bastante interessante para o Banco ABC. Essa leitura ela é complementada por esse relatório que eu comecei a fazer recentemente, utilizando a inteligência artificial, que facilita bastante, principalmente no grupamento. Por exemplo, os ativos aqui chegaram a 69 bilhões e 200 milhões, o patrimônio líquido 6,3, quase 6,4 bilhões, e o total das receitas, nós vimos agora há pouco também o lucro líquido. O caixa, interessante que o total em caixa é 5,3 bilhões, é um banco que faz uma boa geração de caixa. O lucro distribuível por ação, R$ 3,13, um retorno sobre patrimônio líquido de 16,2, ele é bastante interessante, e os dividendos distribuídos por ação, 78 centavos, quase 79 centavos. Nos destaques, nós podemos retirar aquilo que foi mais essencial. Carteira de crédito totalizou 34,2 bilhões em setembro, o índice de Basileia é 16,7, bom índice de Basileia, sendo que a recomendação do Banco Central é de 11%. As ações em tesouraria, aqui no caso tem, enquanto que a Auren não tem, aqui tem.
totalizam em valores, né, 79 milhões, quase 80 milhões de reais, o equivalente a 4,4 milhões de ações preferenciais. Isso nos permite fazer projeção para Banco ABC no final de 2024. Nós achamos que pode chegar a 8,4 bilhões em termos de receita das intermediações financeiras, um lucro líquido de 970 milhões. Veja que é um lucro líquido interessante porque supera todos os outros anos do Banco ABC, podendo. O Banco ABC já distribuiu, a gente viu ali 78 centavos, e normalmente ele faz 2 distribuições por ano, e não fez ainda não, até porque ele normalmente anuncia no mês de dezembro, podendo chegar aqui a R$ 1,50. Se dividirmos esse valor por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, o nosso preço teto, ou seja, o máximo que pagaríamos por uma ação do Banco ABC seria R$ 25,51. Neste momento, o preço da ação, ou seja, o fechamento de ontem, de sexta-feira, R$ 20,89. Se nós pegarmos o patrimônio líquido que apuramos agora há pouco e dividirmos ele pelo número de ações, é uma base acionária pequena, 226 milhões de ações, nós vamos ter um valor patrimonial por ação de R$ 28,21. E se pegarmos o preço da ação, os R$ 20,80, e colocarmos sobre o valor patrimonial por ação, R$ 28,21, nós vamos entender que o preço atual da ação ele corresponde a 74% do valor patrimonial por ação, ou seja, o valor de uma ação em termos patrimoniais, R$ 28,21. A ação cotada a R$ 20,89 significa que ela tem aí um desconto de 26%. Com base no lucro líquido que nós estamos projetando, se colocarmos o preço da ação sobre o lucro líquido por ação, 4,86, receberemos de volta, em função do lucro líquido, não em função dos proventos, em aproximadamente 4 anos e 10 meses. Se pagar os dividendos que nós estamos projetando, o dividend yield fica em 7,20%, o que é acima daquele 6% que nós procuramos. E outras duas informações que eu julgo relevante para quando se olha para bancos é o índice de eficiência, que mostra aquela relação das despesas que se tem sobre as receitas. É um índice, então, que quanto menor, melhor, ou seja, quanto menos despesa e mais receita, o resultado lá vai ser menor. Veja que nessa relação do índice de eficiência do ABC ele está em 38%. É um bom índice. Eu considero abaixo de 40% um bom índice. Lembrando que tem bancos como o Banrisul batendo na faixa lá dos 50%, outros bancos aí que já tiveram índices bons, já estão ultrapassando os 40%, como é o caso do Santander, 38% é um bom índice. Já, claro, né, não é perto de um banco do Brasil que está abaixo dos 30%. E também é interessante para nós aqui olhar para a inadimplência. Aqui inadimplência, acima dos 90 dias, a gente conversa sempre aqui no canal, né? Quando está ali perto dos 3%, a gente considera que tem um bom índice de inadimplência. Mas, no caso do Banco ABC, veja aqui no total, está muito perto do zero, na verdade. Ele é pior nesse M aqui, ó, essa linha azul, 1.1, que são aquelas empresas que têm um capital até 30 milhões de reais. O Banco ABC é um banco interessante, eu penso muito em colocar ele na carteira aqui do canal, justamente porque ele trabalha com um segmento, que é o segmento exclusivamente empresarial, e que garante esses indicadores que são bastante interessantes. Agora indo para o BMG. Eu vou começar aqui pelo relatório de inteligência artificial que eu fiz para o Banco BMG, e eu não gostei desse relatório. Então, quando me perguntam aqui no canal como é que a gente faz, né, para chegar nesses relatórios, eu costumo não conversar muito sobre isso porque, na realidade, eu tento dar dica só. Depende muito das entradas. A gente tem os documentos oficiais e as perguntas que são feitas. Então a gente precisa ajustar bem isso e depois, lá no final, olhar os resultados e conferir se eles têm, realmente, eles batem, se estão alinhados. No caso do BMG, o resultado não foi muito bom. Significa o quê? Que a inteligência artificial é ruim? Não. Significa que o conjunto de entrada tem que ser melhor. As perguntas a serem feitas no caso do BMG, elas precisam ser mais refinadas. Então, vou ter que abrir mão do relatório de inteligência artificial e olhar para as informações trimestrais do BMG. Então, vamos aqui para as demonstrações financeiras intermediárias do período, as consolidadas, e vão nos mostrar aí as ITRs, né, informações trimestrais. E vamos direto na página 10, que é onde tem as informações que nos interessam para a nossa conversa. Então, o total de ativos nós vamos transportar para a nossa tabela, 45 bilhões, enquanto que no fechamento de 2023 era de 43,7. Isso aqui nos ajuda a calcular o retorno sobre os ativos. E com relação ao patrimônio líquido, veja, saiu de 4,1, quase 4,2 bilhões no fechamento de 2023 para quase 4,5 bilhões agora no fechamento dos primeiros 9 meses de 2024. Nas receitas de juros e rendimentos similares, saiu de 5,6 bilhões para 6,2, um crescimento de 10,06%, enquanto que o lucro líquido, nesse período, né, nos primeiros 9 meses, saiu de 180 milhões e 200 mil para 287 milhões e quase 200 mil, um crescimento aqui, ó, de 59, quase 60%.
E o mesmo caminho nós fazemos para a BMG, né? Nossa projeção aqui, que chega a 8,2 bilhões em termos de receita. Já o lucro líquido, veja que ele é quase um terço aqui do ABC, né? 382, quase 383 milhões, podendo vir a pagar aqui 41 centavos. Eu acho que é o limite, ele já deve ter pago isso aí durante o exercício de 2024. Então, fica em 41 centavos, está acima do que ele pagou em média nos últimos anos. Se dividirmos esse valor por 6%, nós vamos ficar aqui com preço teto de R$ 6,96. O preço da ação, no fechamento da sexta-feira, R$ 4,01. O patrimônio, que nós apuramos agora há pouco, quando dividido pelo número de ações, uma base bem maior que o ABC, né, 583 milhões de ações, nos dá um valor patrimonial aqui de 7,66%. Neste caso, o preço da ação sobre o valor patrimonial por ação em 0,52. Então veja que a ação está descontada do ponto de vista do valor patrimonial em 48%, indicando aí que a ação possa estar realmente barata e que o risco é muito baixo de se investir em banco BMG. Já o preço da ação sobre o lucro líquido por ação em 6,11, você recebe de volta em função do lucro líquido, pagando R$ 4,01 pela ação em aproximadamente 6 anos e 2 meses. E ele tem um dividend yield aqui, ó, bem maior que o BMG. Desculpa, bem maior que o Banco ABC. BMG, o dividend yield é de 10,42%, bem acima daqueles 6% que nós procuramos. E veja que nos principais indicadores aqui que nós gostamos de olhar, no caso o índice de eficiência, nos primeiros 9 meses de 2024, o BMG ele é de 53,2%. A recomendação do Banco Central é 60%, então ele está dentro da recomendação, mas está entre os piores índices de eficiência, ou seja, a receita, ou seja, as despesas que ele tem são muito grandes para as receitas que ele obtém. Isso, claro, vai sempre reduzir ali as margens e, consequentemente, uma tendência, né, de que os proventos pagos possam estar ali, de alguma forma, comprometidos, embora seja, de fato, um dos bancos que melhor paga proventos. Do ponto de vista do índice de inadimplência, a inadimplência aqui no terceiro trimestre de 2024, acima dos 90 dias, é de 4,7%, batendo em quase 5%, mas já foi pior aqui no terceiro trimestre de 2023, foi de 5,6%. Até porque é um banco que trabalha, ele, diferente do ABC, ele é mais voltado para a pessoa física e esses créditos pessoais. E claro que ali a gente vai encontrar sempre, não só uma dificuldade maior de cobrança, mas também as condições para que uma inadimplência exista de uma forma mais consistente. Com relação à Auren, então, as nossas projeções chegaram bem perto, né, do que realmente acabou acontecendo. Acredito que depois, olhando para o patrimônio líquido, deve ficar mais ou menos por ali. É uma ação que está com o seu preço bastante pressionado. Tem muita gente que prefere ficar de fora. Eu até considero talvez aumentar a posição, já que ela faz parte aqui da carteira do canal como uma ação de oportunidade. O banco ABC é um banco que eu gosto muito, acho ele bastante consistente, né, bastante firme, e um posicionamento que, para mim, passa uma ideia de bastante estabilidade. Ainda que pague menos proventos, por exemplo, que o banco BMG, que embora pague melhores proventos, me passa uma ideia de que talvez ele ande por um caminho de uma maior insegurança e instabilidade. Então, por essa razão, se fosse escolher entre um e outro, eu escolheria o banco ABC. E essa é a minha leitura. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.